pessoal, vamos lá ver então algumas integrais básicas. Olha só, né? Nas aulas anteriores a gente introduziu, né, essa ideia do método da antiderivada, né, que é basicamente procurar, né, que é uma função que, se derivada, vai chegar na função que a gente quer, né? É basicamente esse o princípio. Então, né, sabendo que a gente tem, né, aqui o nosso enunciado da integral indefinida, né, a integral de uma função f de x dx sem limites de integração, ou seja, uma integral indefinida, é igual, né, a f de x mais uma constante c de integração. Então, olha só, que função f de x eu derivo para chegar nessa funçãozinha, né? Então, olha só, gente, o que a gente tem que pensar sempre, né, é como que a gente faria, né, para voltar às derivadas. Então, olha só, se eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, x ao quadrado, né, e eu quisesse calcular uma derivada, eu quisesse calcular a integral do x ao quadrado dx. A minha ideia básica aqui seria encontrar uma função que, se eu derivasse, chegasse em x ao quadrado, ok? Então repara, gente, a gente sabe lá dos polinômios, né, desde a época das derivadas, quando a gente deriva um polinômio, a gente sempre vai reduzindo um grau. Então, né, se eu tenho lá x na sétima, como é que ficam as derivadas, né? A gente tem x na sétima, depois a gente tem 7 vezes o x na sexta, depois a gente tem 7 vezes 6 vezes o x na quinta, e por aí vai. A gente sempre vai baixando um grau, ok? Então repara, gente, vamos lá. X ao quadrado dx. Gente, se a gente quer encontrar, né, uma integral, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em um valor que, se eu, né, derivasse, eu volte para lá. Então olha só, se eu derivar um polinômio que tem um grau acima desse daqui, eu vou voltar para ele, né? Então olha só, x ao cubo. Se eu derivar o x ao cubo, o que que acontece? Se eu derivar o x ao cubo, eu chego em 3 vezes o x ao quadrado. Porém, eu não quero, né? Eu não quero esse 3. Eu quero somente o x ao quadrado, porque é justamente o que me originou. Então eu vou ter que fazer o quê? Eliminar esse 3 aqui. Coloco um 3 aqui embaixo e repara, a gente acabou de chegar, né, aonde a gente queria. O que a gente tem que tomar um cuidado também é que, sempre que a gente tem uma integral indefinida, a gente tem que adicionar essa constante de integração, ok? Então repara, gente, esse método aqui é bastante simples, tá? É bastante simples de olhar e tentar pensar em coisas que, se a gente derivar, vai chegar onde a gente quer. Mas isso daqui é exatamente o que a gente faz para gerar as nossas regrinhas, tá? E eu só quis fazer uma introdução rápida ali para a gente conseguir, né, se comunicar um pouquinho melhor. Sempre para polinômios, como é que a gente faz? Se a gente quer calcular a integral de um polinômio, né, x na n, como é que vai ficar? A gente vai simplesmente somar uma unidade no nosso expoente e dividir por esse mesmo expoente, ok? Então, gente, foi exatamente o que a gente fez, né? A gente tinha x ao quadrado, somou uma unidade, ficou 3, e dividiu pelo mesmo 3. Então aqui, gente, está o nosso método, né, de calcular integrais de polinômios. Sempre que a gente integra polinômios, assim como na derivada tinha a manhãzinha de ir baixando um nível e multiplicando, aqui, né, nas integrais a gente tem esse método aqui. Fica um pouquinho mais complicado porque tem a fração, mas também não é nada demais. E aqui, gente, né, só para a gente complementar um pouquinho essas integrais básicas que a gente tem, o que a gente precisaria fazer, né? Digamos aqui que a gente tem a integral indefinida do seno de x. Poxa, vamos pensar, né? Eu sei alguma coisa que, se eu derivo, eu chego em seno? Vamos pensar um pouco, né? Eu sei que, se eu derivo o seno, eu chego em cosseno, certo? Se eu derivar o cosseno, eu chego em menos seno. Então repara, eu tenho aqui a minha função, certo? Tenho aqui a minha função f, que é a função seno de x, e aqui eu tenho a função f, que é a função cosseno de x. Se eu derivar essas coisas, como é que fica? Se eu derivo o seno eu fico com cosseno, derivada do seno é cosseno. Se eu derivo o cosseno, eu fico com menos seno de x. Então repara, né? O que a gente teria que tomar um pouco de cuidado aqui? Se eu quisesse calcular a integral, né, do seno de x, o que eu teria que pensar? Bom, quem é a função que eu derivo e chego em seno? Não sei, mas eu sei que, se eu derivar cosseno, eu chego em menos seno. Então a derivada, a integral do seno de x dx vai ser quem? Vai ser o cosseno. A gente já sabe que é o cosseno que a gente deriva e chega em seno. Porém, se a gente derivar o cosseno, a gente vai chegar em menos seno. Então a única coisa que tu tem que tomar cuidado aqui é de
colocar um menos aqui na frente. E com esse menos aqui na frente, todos os problemas estão resolvidos. Deriva o cosseno, vai ser quem? Menos seno. Coloca o menos na frente, seno. Perfeito, né? E uma função, digamos, se eu derivo, né, o seno, eu chego em cosseno. Então, quem que seria a antiderivada ou a integral do nosso cosseno? Seria justamente o nosso seno de x. Então, gente, nessas integrais básicas aqui, basicamente o que a gente precisa fazer é literalmente isso, tá? É literalmente isso, a gente pensar um pouquinho nas derivadas que a gente sabe para poder calcular, ok? Então vamos lá, gente, né? Aqui, né, exponenciais, tá? Só pra gente ter uma coisinha um pouquinho mais completa, né? Então se a gente fizesse a integral do nosso e na x, repara, né? Tu lembra do e na x? Quando a gente deriva o e na x, o que que acontece? Se eu derivo o e na x, vai ser o quê? Se eu derivo o e na x, eu vou chegar em e na x. Então, se eu integrar o e na x, eu vou chegar em e na x também. Como é uma integral indefinida, não esquece que é e na x mais c. Aqui nessa parte de cima, eu não cheguei a colocar o sinal de igual, né? Mas eu queria só pensar, né, nas funçõezinhas, né, no seno e no cosseno. Então, a gente não precisaria, né, da constante. Mas se eu colocar aqui um sinalzinho de igual, né, integral do seno de x dx, de forma indefinida, é menos cosseno mais c. Integral do cosseno de x dx vai ser igual ao quê? Seno de x mais c. Certo, gente? Então, olha só. Para as próximas aulas, eu preciso que vocês saibam só essas integraizinhas bem simples, tá? Integrais de polinômios, que é essencial, precisa saber. Integral do seno e do cosseno, bastante simples também. E a integral da exponencial e na x, ok? Por enquanto é só disso que a gente precisa e com isso aqui a gente já vai fazer bastante coisa. Certo, gente? Então tá, vamos lá então saber tudo de integrais. Até logo!